Você sabia que quando você defende uma ideia ou convence alguém, também está vendendo? É exatamente esse assunto de agora. Como é que a gente faz para vender sem parecer aquele cara forçado? Então vem, roda a vinheta. Fala, T&D! Tá começando esse episódio que vai nos ajudar a pensar que vender é tão bom que você não precisa nem pensar que tá fazendo isso. Você sabia que eu tô vendendo umas coisas aqui pra você? Opa, a gente tá vendendo o tempo Bem-vindo, todo, Igor. né, O tempo Elis? todo. É sempre legal, tô animado para mais esse bate-papo aqui e levar perspectivas novas, perspectivas e ideias diferentes para os profissionais da área de desenvolvimento através do Fala T&D. Então, se você acompanha, já se inscreve no canal, segue, ativa sininho, porque aqui é só papo bom, né? Exatamente, papo bom hoje com Alexandre Leite. E diz que também é seu casca de bala, né? Opa, Seu aí. mais um parceiro da comissão científica do Tô CBTD. lá. Científica do CBTD. Vamos aproveitar então aqui e fazer o anúncio. Especialista com mais de 20 anos de experiência em empresas como Google, Microsoft, Red Hat, Nokia, Avon, sempre na área de negócios, na área de vendas aqui, atuando para a América Latina no Google Cloud, é isso? Ajudando líderes, times, organizações a traduzirem estratégia em ação e pessoas em resultado. Isso tem tudo a ver com essa área de vendas, que não tem nada a ver com venda. Tire a venda. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, Elise, Igor. Estou super feliz de estar aqui. E é isso, a gente está vendendo o tempo todo, né? A gente está vendendo a nossa imagem, a nossa credibilidade, a gente está vendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente está vendendo os nossos relacionamentos, o nosso posicionamento em relação ao mundo, o tempo todo. Então é isso. E por que a gente associa, Alexandre, venda só com produto ou meta comercial e não como o que a gente faz todo dia, que foi isso que você já trouxe aqui de provocação inicial? Eu acho que é a questão semântica, o significado da palavra, né? A venda, as pessoas associam com a transação, que é a ação de você vender um produto, serviço, em troca de algum valor financeiro, monetário, ou outro produto, ou outro serviço. E a própria origem da palavra, que é uma origem romana, né, do latim, significa isso, significa essa transação. Então, isso carrega alguns milênios, né? Então, não é uma coisa de hoje. E aí, vender, né, ideias, projetos, mudança, é algo que sempre foi associado com outras palavras, como persuasão, convencimento, a comunicação de uma forma geral. Então, as pessoas não associam a venda, muitas vezes, por essa questão do significado, pela questão da tradição. Se você entrar no dicionário e olhar o verbete, ele vai ter 10 definições que falam exatamente da transação e uma que ela fala que é uma definição, como é que é? Não lembro agora o nome, mas que ela não é formal, subjetiva, que é vender ideias, programas, etc., que é algo que hoje é inerente, né, às organizações, às pessoas e tudo mais, mas que até então não estava sendo tão colocado né, num posicionamento tão importante como é hoje para qualquer profissional e, na verdade, isso para a nossa vida de uma forma geral. E, Ale, tem uma coisa que a venda às vezes é vista como uma manipulação, né? Acho que ainda tem essa questão. Muito. Então, por isso que as pessoas acabam falando assim, não, eu não vendo, eu não sou vendedor, mas meio que se defendendo que eu não sou manipulador. E não tem nada a ver, né? É uma questão de troca também, mas de ideias, de conversas. E acho que é isso que a gente precisa hoje, como a gente consiga fazer essa troca e não simplesmente uma comunicação sentido único. Exatamente. E na verdade, né, hoje a gente fala muito, né, da comunicação e tem várias ferramentas, tecnologia, muitas coisas, né, para a gente se preparar melhor nesse sentido. Mas se a gente olhar a origem, né, de tudo que a gente faz hoje, isso remonta a 2.500 anos atrás com os gregos. E o Aristóteles, ele definia a retórica, que é a arte do convencimento, com 3 pilares. Um é o pathos, que é a emoção, o outro é o logos, que é a lógica, que é o discurso, é o conteúdo, e o terceiro que é o ethos, que é a ética. Então isso não pode estar dissociado da sua comunicação, que é a forma ética. Então a manipulação é algo que sai, né, desse conceito do ethos, da ética, e você usa os seus argumentos de uma forma para distorcer a informação, omitir informação,
dá informações falsas, e isso hoje, num processo de venda contínua, frequente, ou nos relacionamentos com as pessoas, é algo que você faz uma vez só. Porque depois você perde a sua credibilidade, as pessoas vão saber que foram manipuladas, e isso acaba com a tua credibilidade, e isso acaba com a continuidade dos relacionamentos, sejam comerciais ou pessoais. E muitas vezes o fato de ter essa crença aí de que um vendedor é sempre um manipulador faz com que outros profissionais que não são propriamente da área de vendas percam muito desenvolvimento de habilidades importantes que estão mais sendo ali aprendidas na área de vendas. Por exemplo, o nosso segmento. Quando a gente fala de T&D, quando a gente fala de RH, muitas vezes não consegue fazer ideias super importantes, projetos que vão fazer virar o ponteiro da empresa, da organização, irem adiante justamente por não terem essas habilidades que são da área de vendas. Por que a gente ainda tem, dentro de RH e T&D, esse medo de vender, Alexandre? Então, eu acho que não é uma questão de medo, eu acho que tem também uma questão de posicionamento. A gente tem um RH estratégico, e esse RH e o T&D estratégico, eles não têm medo de se posicionar, até porque eles estão ajudando as empresas a sustentar as suas estratégias e a desenvolver as suas estratégias nesse mundo de mudança constante. Então, essas áreas que são estratégicas, elas estão se posicionando, elas estão fortalecendo a cultura ou transformando a cultura que é necessária para que a empresa continue a sua transformação, assim como o T&D. Hoje, nesse mundo de inteligência artificial, se você não prepara os profissionais para esse futuro que já chegou, né? Não é um futuro distante, ele já chegou, se as pessoas não estão preparadas para conviver com isso, como é que você vai sustentar a estratégia da empresa? Então, eu acho que tem um tema de posicionamento também da área, porque tem o T&D e o RH que é transacional, que ele quer estabilidade, ele quer fazer o dia a dia e não fala em mudança, que isso aqui vai dar trabalho demais, e talvez eu tenha que convencer muitas pessoas e áreas, etc. E é assim também, tem a questão de perfil, de pessoas que são mais influenciadoras e outras preferem a estabilidade. E muitas vezes as pessoas que preferem estabilidade estão nesse RH mais convencional, mais transacional. E aí, pensando, né, em como essas áreas promovem, né, essas mudanças e esses programas, eu acho que o ponto-chave entre, né, e que é comum entre vendas e tudo que as outras áreas fazem e trazem, né, de convencimento para fazer essas mudanças, é o processo de comunicação. Acho que esse é o grande ponto que une tanto as estratégias e técnicas de vendas, como a forma como essas organizações, essas áreas dentro das organizações podem promover as mudanças. Então, realmente saber se desenvolver em comunicação. Não é a venda em si, mas é a comunicação, que pode servir para a venda, que pode servir para promover ideias, e no final você vai estar vendendo as suas ideias. E eu acho que assim, eu estava refletindo enquanto você estava falando aqui, Ale, o desafio que por exemplo, o vendedor transacional ou o T&D transacional, a pessoa, ela está pensando em resolver o problema dela. A hora que ela pensa em resolver o problema do outro, aí sim é aquela venda que a gente precisa, né? Então, quando a área de T&D, que é essa mais reativa, que é a mais conservadora, digamos assim, puxa, não, eu vou aqui, vou resolver meu problema, vou entregar aquele checklist, aquela listinha do que estão me pedindo e resolvi o meu problema, né? Mas se isso vai resolver o problema da organização, aí não é comigo, porque eu estou fazendo o que me foi dito. E assim, aí é uma crença minha, e aí eu acho que é legal também trazer um pouco desse seu comentário em cima disso. Quando a gente tem esse olhar, fala assim, puxa, eu estou olhando o problema dele, o que ele quer resolver, e eu tenho recursos para isso. Ou se eu não tenho recursos, eu tenho ideias de quais recursos eu vou precisar e como que eu posso conectar todos esses recursos para poder chegar lá. Eu consigo fazer uma conversa muito mais efetiva de entender a sua dor e entregar o que você precisa. Essa visão é fundamental para o profissional de treinamento e para todos os outros profissionais que precisam impactar os negócios, né? Tem aqui, na sua apresentação, a Elis falou assim, transformar a estratégia em ação, né? Para
transformar a estratégia em ação, você precisa vender essa estratégia. Porque senão as pessoas não vão fazer, não vão comprar a ideia. Se engajar. Mas para você vender isso, você precisa convencer as pessoas que fazendo aquilo, você está ajudando elas também e elas estão te ajudando. É essa via de mão dupla que a gente precisa promover dentro das organizações, né? Falar é fácil, fazer é difícil. É verdade. Que dica que você tem? Como que você pode trazer um pouco de histórias, talvez, que você tenha visto que, de repente, a gente pode trazer nessa linha? Legal, não, é um excelente ponto. E envolve vários aspectos, né? Quando a gente pensa em toda essa transformação, primeiro tem que ter uma conexão muito forte com a estratégia da empresa. Tem que estar realmente querendo entender como o negócio está se desenvolvendo, quais são as tendências de mercado, quais são as ameaças, quais são as fortalezas que a empresa tem, para poder traçar uma estratégia também dentro de TI&D ou dentro de recursos humanos que promova essas transformações necessárias que a empresa precisa para sustentar e desenvolver a estratégia. Então, começa por aí. Então, tem um ponto que é se envolver muito com o negócio. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Segundo, transformação dá trabalho, porque requer mudança. O ser humano não gosta de mudança. O nosso cérebro foi feito para preservar a energia. Mudança gasta muita energia. E é por isso que é difícil, às vezes, emagrecer, porque a gente tem que mudar hábito. É difícil a gente criar novas rotinas, porque é difícil mudar hábito. E a transformação é isso, você vai quebrar processos, você vai ter que convencer pessoas, você tem que fazer muita coisa. Então, a atitude também de querer transformar é super importante. Por isso que eu falei do RH estratégico, TI&D estratégico e o TI&D transacional. Porque requer realmente intencionalidade, de querer fazer a transformação, a intenção. Então, são dois pontos que são fundamentais. Mas uma vez que você está ligado ao negócio, realmente decidiu fazer a transformação, aí a transformação exige você engajar as pessoas. E aí que vem o processo de comunicação, aí que vem a venda. Então aí vem um terceiro ponto. Então a comunicação em si, ela funciona e é super importante, mas se não tivesse os dois outros passos anteriores, a comunicação em si não vai funcionar muito. Então não adianta ela desenvolver a comunicação se ela não tiver o conteúdo necessário para transmitir, para poder promover essa mudança. E o conteúdo vai vir do entendimento do negócio e vai vir da intenção de promover a mudança. E aí a comunicação vai ser a ferramenta perfeita e a venda, né, as técnicas de venda vão ser as ferramentas perfeitas para ajudar a promover essa mudança. Não é a única, né? Quem gosta de change management, né, mudança, processo, gestão da mudança, sabe que não é o único processo. Esse é uma das ferramentas fundamentais. Mas tem outras, como você reforçar os comportamentos, você tem que habilitar, né, dar as ferramentas necessárias para que as pessoas possam mudar. Tem vários outros aspectos que são importantes, mas a inspiração, criar a visão, mostrar para onde a gente está indo, como essas pessoas vão também caminhar nessa mudança, porque a mudança causa medo. Né? Opa, e que vai ser bom para elas também, né? E mesmo sendo bom, ainda é difícil. Sim. Porque eu vou mudar, eu tenho que fazer coisas diferentes, que antes eu estava na minha área de conforto, agora eu tenho que mudar. Então, é aí que entra as técnicas de comunicação, as técnicas de venda, para que a pessoa se enxergue do outro lado da mudança. Né? Ale, e você que é um apaixonado por vendas, por que aprender a vender é, no fundo, aprender a liderar? Então, eu acho que da mesma forma que eu falei que tem outros passos para você promover a mudança e que a comunicação é uma ferramenta importantíssima, a mesma coisa para a liderança. Aprender a vender é muito importante para o líder. É uma ferramenta que não pode estar fora da caixinha de ferramentas do líder. Mas ele tem que ter outras ferramentas também. Sim. Então, eu acho que ele não aprende a liderar, mas se ele não souber vender, se ele não souber promover as mudanças que são necessárias na organização e engajar as pessoas nas estratégias da organização, ele não vai saber liderar. Então, ele tem que ter outras ferramentas, ele tem que saber criar visão, ele tem que saber entender o mercado, ele tem que saber
como orquestrar as diversas áreas da organização. Tem muitas outros aspectos. Ele tem que saber desenvolver outros líderes dentro da organização. Então, a caixa de ferramenta do líder é gigante. É mais completa. É super completa. Então, aprender a vender é fundamental também, porque senão todas as ideias que ele tem, toda a estratégia que ele tem, se ficar só na cabeça dele e ele não engajar a sua organização, as pessoas, ninguém vai comprar essa ideia e ninguém vai transformar, né, o que é necessário, como você falou, colocar a estratégia em ação. Né? Você estava falando assim, a caixa de ferramentas do líder é completa, né? Aí eu falei assim, será que é? Eu fiquei pensando Deveria aqui. ser. Deveria ser, mas na verdade eu acho que o quadro de ferramentas ele é completo. E aí acho que vale a pena, porque o líder também entender a vulnerabilidade das ferramentas que faltam nesse quadro dele. Porque às vezes ele não tem todas essas ferramentas e é natural que não tenha, porque é muito completo. Muito. Óbvio, quanto mais recursos ele tiver, melhor líder ele será. Mas pra gente, e aí é uma crença também minha, para esse líder estar sempre em constante evolução, ele precisa ter essa consciência que o quadro de ferramentas dele está incompleto. Exato. Né? Então, e se um dia estiver completo... Se um dia ele achar que está completo, você não, beleza, agora eu já sei tudo. Então, aí é complicado. Justamente, né? Por todas as mudanças. A cada hora esse quadro vai mudando a configuração e precisa de novos recursos. Então é um ponto que se você a ferramenta completa, você ele precisa ter o mais completo possível para aquela ação. Exato. Né? Então esse é o grande desafio da liderança e por isso que é bonito, né? É uma doação ser líder, mas é complexo e tem cada vez menos gente interessada nesse papel da liderança, né? A geração mais jovem tá falando assim, peraí, não sei se eu quero. Porque tem um estereótipo do que aconteceu agora com os líderes que estão com burnout, que não tem vida social, não consegue viver a família. Aí os jovens estão olhando e falam assim, peraí, não quero isso não. Não quero isso não. É verdade. É um grande desafio. É um grande desafio e realmente a liderança demanda intencionalidade também, né? No sentido de completar essa caixa de ferramentas, de se importar realmente com as pessoas, com o negócio, com a organização. E é demandante, né? Exato. Então, realmente E achar esse equilíbrio é fundamental. Acho que essa discussão que é importante. Por isso que a gente tem trazido muita questão da segurança psicológica, da saúde mental, do tempo de desconexão, que é importante justamente para o líder poder performar melhor, para ele ser um melhor líder. E levar esse equilíbrio para a organização. Exato. Porque às vezes um líder que está desequilibrado também transforma a organização numa organização desbalanceada, Exatamente. Que também vai para o burnout. E por isso que um RH estratégico é tão importante, porque ele também ajuda esse líder a entender quais as ferramentas que ele pode usar para ele mesmo e também para a organização, para ter esse equilíbrio, para olhar esses diversos aspectos da vida. O RH precisa vender essa ideia do equilíbrio. Essa ideia do equilíbrio. Alexandre, eu imagino que você tenha muitas histórias sobre vendas. Afinal de contas, são muitos anos atuando aí, acreditando que venda é para todo mundo. Você tem alguma história, assim, para contar de uma venda que talvez não tinha intencionalidade ou talvez a pessoa não queria de jeito nenhum comprar e aí você conseguiu fazer com que isso acontecesse ou conseguiu fazer o time gerar algum aprendizado a respeito disso sem manipulação? Olha, tem uma história que é bem recente, que eu usei uma técnica que é chamada de insight. Tá. Então, na verdade, teve um episódio de uma área que tem uma plataforma para cliente, é uma plataforma de aprendizado para cliente e para parceiros, e eles estão constantemente evoluindo essa plataforma e agora vieram novas funcionalidades. E a nossa plataforma interna também é muito boa, é bem interessante, mas não tinha essas funcionalidades. Então, eu capturei essa informação do que aconteceu naquela plataforma, porque eu participo lá do newsletter, lá daquela organização e tal, e enviei para o meu time, né, para minha gerente, para minha diretora, e falei, olha, imagina se a gente tivesse essas funcionalidades, olha como a experiência do usuário seria muito melhor, a experiência do gestor, a nossa experiência também, que a gente administra, né, toda a questão ali do aprendizado na organização,
como isso seria bom, né? Eu trabalho numa organização que é global e eu atuo para a América Latina, então mandei lá para a diretora global e para todo o time. Isso começou a gerar um burburinho, puxa, olha tal, e isso é realmente interessante, olha, como é que a gente pode fazer? Aí a minha diretora se conectou com a diretora da outra área para entender que funcionalidades eram essas, quem que estava desenvolvendo essas funcionalidades, como é que a gente podia colocar isso na ferramenta, e agora isso vai entrar no radar, no pipeline de inovação da ferramenta. Então foi uma venda simples, mas ao mesmo tempo que tem uma certa sutileza. Eu só provoquei um insight. Olha, tem uma informação aqui, tem uma outra informação aqui, juntando. Que tal ser? Que tal ser? Como seria o mundo no futuro se a gente tivesse isso? E ela falou, olha, que legal. Então é uma venda simples e que foi provocada por um insight. Que nem foi percebida como uma venda. Não foi apenas uma conexão de ideias e de necessidades, né? E nesse contexto é fundamental você ter espaço para trazer uma ideia de fora, uma ideia de um concorrente, uma ideia de uma outra empresa. Olha o que eles estão fazendo. Se a gente tiver isso é legal. Então, criar essa abertura. O que eu já vi de empresas que, se você traz uma ideia de fora, uma coisa assim, não, peraí, isso aqui essa empresa aí é concorrente, não pode nem pronunciar o nome dessa empresa aqui, porque é proibido. Gente, isso aí é uma trava muito grande para a inovação, né? E as pessoas precisam ter essa tranquilidade e liberdade de falar assim, puxa, olha, que isso? Será que faz sentido? Vamos aprofundar e vender. Isso também, por outro lado, se não acontece, se a diretora fala assim, puxa, eu não sei se é o momento, é interessante e tal, ela não fecha a porta, ela tem que deixar aberto e vai discutindo. Mas é importante ter essa discussão transparente. Né? E outra, é um processo, né? Porque esse foi um primeiro momento. Ela poderia, como você falou, não ter dado muita atenção, poderia ter falado, isso não é pra gente. Mas começou a conversa, porque eu mandei para todo o time, começou a conversa aqui, ali, e aí a discussão avançou mais rápido do que eu imaginava. Mas poderia não ter avançado nessa mesma velocidade, mas seria um processo de trazer isso numa outra discussão, numa outra reunião, de mostrar os resultados. De uma outra forma. E, por exemplo, a funcionalidade tinha sido recém-lançada. Provavelmente daqui a 1 mês até 6 meses já vai ter resultados dessas funcionalidades. Poderia trazer dados, aí você já vai incorporando outras técnicas de vendas, que é trazer a experiência de quem está usando, que é uma referência, trazer dados mostrando os resultados, maior engajamento, maior satisfação. Então, aí você vai incorporando outras possíveis técnicas de vendas, né? E pode trazer também o lado emocional, né? Contando uma história do que aconteceu com alguém que se engajou na ferramenta, um gestor de uma empresa, né, de um cliente nosso que se encantou e conseguiu promover melhor os seus programas de treinamento internamente e assim por diante. Então, você vai usando a caixa de ferramentas, né? As vendas têm várias técnicas e aí você vai criando o processo e às vezes não dá certo também. E às vezes a diretora poderia falar, não, isso não é pra gente e pronto. Também nem toda venda você ganha, né? Ale, o nosso profissional de TI que está acompanhando, ele tem bastante desafio quando ele vai falar de treinar equipes de vendas especificamente. O que você pode dizer assim, para esses tempos atuais que pode ser determinante para que esse TI consiga vender o programa dele de vendas para a área comercial que ele tem? Bom, porque ele vai ter que vender. Ele vai ter que vender. O vendedor compra. Vender. O vendedor compra. Como vender para o vendedor? Então, mas eu acho que é as mesmas técnicas que o vendedor usa para o comprador. Usa contra ele. Então, eu acho que nem é contra, né? A favor, exato. A favor, né? Então, é exatamente isso. A venda, quando a gente olha o nosso benefício e o benefício do outro, é sempre a favor. Então, por isso que aí a gente sai daquele tema da manipulação, a gente está olhando realmente, aí faço aquela conexão outra vez. Qual é a estratégia da empresa? Como é que eu ajudo esse vendedor a atingir os seus resultados? Porque ele tem uma cota, ele tem que atingir os resultados. E o mundo está em transformação. Atingir as cotas está cada vez mais desafiante. Difícil, né? E ele tem que usar cada vez mais ferramentas, ele tem que ter uma caixa de ferramenta cada vez maior. E o vendedor que fala que tem a caixa de ferramenta completa,
Também é complicado. Não dá para acreditar. E muitas vezes você tem essa atitude, não, olha, eu já sou experiente, eu já sei tudo sobre venda, etc. E no mundo que a gente está vivendo hoje, não dá para a gente falar isso, né? A gente precisa de cada vez mais ferramentas, a gente precisa, e até as ferramentas que a gente tem, a gente precisa saber como é que a gente regula elas para diferentes situações. Afia, né? A gente tem que afiar. Você tem pessoas diferentes. Hoje em dia, o processo de decisão, principalmente em vendas mais complexas, passa por muitas pessoas. Você não tem só um interlocutor. Você tem que falar, às vezes, até com o CFO, né, com a pessoa ali de finanças, tem que falar com a pessoa de RH, você tem que falar com a pessoa de infraestrutura, a pessoa de segurança. Você tem que falar com um monte de gente. Falar com TI. Com TI. E cada um desses interlocutores, ele tem uma perspectiva diferente do negócio. E você saber falar com esses interlocutores é uma arte, né? E é uma técnica super importante. Então, afiar isso a cada dia, a cada momento, é super importante. Então, essa é a forma como o T&D pode ajudar. Mas, mais uma vez, o T&D tem que se conectar com o negócio, entender quais são as necessidades desse vendedor para poder falar para ele, olha, eu posso te ajudar nesses temas aqui, eu vou aumentar a tua caixa de ferramentas para você ter mais sucesso no que você vai fazer e atingir os seus resultados. Eu tava refletindo aqui uma coisa desse vendedor experiente. Eu parei ali e falei, puxa, o vendedor experiente, por que ele está traumatizado com o treinamento? Porque às vezes vem uma solução de treinamento que vai falar de novo do beabá do treinamento, do processo de vendas, que esse cara já sabe há muito tempo, né? Então... Mas que pode ser que ele não faça, né? Que ele não faça. Ele sabe, ele sabe, mas não faz, não acredita, porque ele tem tido... O vendedor que tem tido boa performance, às vezes não é o melhor vendedor. Sim. Né? Talvez seja o mais sortudo. Tá no melhor mercado. Tem várias outras tá no nuances. Melhor momento, e ele acaba criando um espaço de... Não é confiança, é um espaço de excesso de autoconfiança que bloqueia o aprendizado. Então, o desafio do T&D é conversar com essa pessoa e talvez trazer ela para perto. Fala assim, bom, então se você tem todos esses seus recursos, vamos construir junto. Ajuda o vendedor a vender para ele. Né? Então, estar junto e participar desse processo é fundamental também. Né? É verdade. Mas não é simples. A gente fica falando aqui, parece que é tudo muito fácil. Né? Vai lá e faz. Mas eu acho que o caminho é trazer as pessoas para perto do dia a dia, para o desenvolvimento, principalmente esses vendedores que são mais experientes ou verdade. mais... Hoje a gente tem uma situação do treinamento massivo, né? Então, isso acontece em todas as empresas, Exato. Em várias situações, vários programas. Você acaba oferecendo um tipo de programa para todos, e aí você acaba tendo esse tipo de situação. E realmente acontece, né? Às vezes você tem vendedores mais experientes e fala, puxa, isso aqui é muito básico. E você tem situações também que, mesmo o básico, é importante você reforçar. Então é difícil. Talvez a inteligência artificial vai ajudar um pouco nessa individualização. Essa é a grande expectativa, que a gente possa ter tutores individuais para ajudar nesse refinamento. Então você vai ter um básico para todos, né, o treinamento massivo, e depois você vai ter ferramentas que podem ajudar diferentes necessidades. Porque também o que acontece? Dentro de uma organização mais complexa, você tem, sei lá, um vendedor que atua em grandes contas, o outro que atua em territórios de contas médias e pequenas. Você tem aquele que faz a prospecção inicial. E você tem várias nuances, né, das necessidades de cada um, dependendo do seu território. Então, tem ferramentas que são básicas, mas tem pequenas nuances que têm que ser desenvolvidas. A expectativa é que a inteligência artificial vai ajudar nesse trabalho de T&D e de se aproximar. E aí entra a comunicação como um processo de T&D, de se aproximar dos vendedores. De criar esse canal constante. Canal constante para entender qual é a sua necessidade, porque eu só vou construir essa individualização se eu souber qual é a necessidade, quais são os gaps e aonde eu posso Não dá para supor, né? Não dá para supor, né? E muitas vezes acontece isso, quando você cria um treinamento one size fits all, né? Uma coisa só para todo mundo.
o que acontece é isso, você supõe muita coisa. E aí é que entra as críticas, né? Entra até a irrelevância, exata do treinamento. Ô Alexandre, se você pudesse ensinar assim, uma única coisa para alguém que acha que não é de vendas, o que você diria? O que você ensinaria para essa pessoa? Eu diria que a comunicação é o que ela tem que aprender. Ela tem que aprender a se comunicar, porque a gente fala em vendas, mas na verdade, quando você pensa no processo de comunicação, e que os gregos já dominavam há 2.500 anos, como eu falei, você consegue fazer uma boa apresentação, você consegue dar um bom feedback, você consegue fazer um bom treinamento, você consegue fazer uma boa venda, você consegue... fazer amizade com as pessoas. Fazer amizade, você tem um relacionamento... Consegue um favor de alguém, numa hora de um apuro. Exatamente, consegue relacionamentos melhores. A comunicação é a essência, né, da humanidade, e eu diria que nos tempos de inteligência artificial isso vai ser cada vez mais importante, porque as nossas tarefas mais cotidianas, etc., em algum momento vão ser substituídas pela inteligência artificial, mas a comunicação, esse processo, ó, que a gente está tendo aqui, né, e que não tem como substituir. Não tem como substituir. Então, quanto melhor a gente for nessa arte, né, e nessa técnica de comunicar, mais sucesso a gente vai ter em todas essas áreas, porque comunicação envolve tudo isso, né? Negociação, envolve apresentações, envolve todos esses processos que a gente, às vezes, segmenta muito, né? A apresentação é uma coisa, facilitar um treinamento é outra, mas tudo isso tem um tema em comum, que é a comunicação humana. Eu estou pensando aqui, duas perguntas em uma só. Então, o que o Alexandre, que é um profissional super experiente nessa área de vendas, gostaria de ter aprendido lá no início de carreira? E a outra, o que você está aprendendo agora? Já que você disse que a caixa nunca está completa, nunca o que você está procurando aprender agora para se manter relevante? Legal. Início de carreira. Início de carreira, eu acho que se eu dominasse a comunicação desde o início da carreira, seria melhor. Eu fui aprendendo ao longo do caminho e esse tema de comunicação é algo que sempre me inspira. Eu adoro, né, entender e conectar, né, todos esses temas das diversas áreas e entender o que liga tudo isso e conecta tudo isso. Porque o início de carreira a gente é muito técnico, né? E eu sou formado em engenharia. Então, esse é um outro tema. Mais técnico ainda. Mais técnico ainda. Não contou isso pra gente aqui, não estava no currículo. Acho que estava lá no LinkedIn, mas estava meio escondidinho ali. Eu sou formado em engenharia naval. Uau! E eu trabalhei 5 anos na área. Então, assim, eu tenho um background técnico. Antes disso, eu fiz técnico em eletrônica, né? Então, quer dizer, a minha formação é muito técnica, né? Então, quando muito binário. A ou B, né? A ou B, tudo lógico, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem uma forma de fazer, um processo, etc. E aí eu entrei em vendas na Procter & Gamble, né? Que contratava pessoas em início de carreira. Eu já não tão em início, né? Já estava até no limite ali da contratação. E por que você fez isso? Por que você foi para vendas? O que chamou a atenção, já que você estava tão técnico? Então, eu trabalhei na área de engenharia naval, só que eu me formei numa época de crise econômica. Os estaleiros fecharam, a Petrobras não estava contratando mais ninguém. Estava uma situação super difícil. Eu estava ali de projeto em projeto. Eu trabalhei na Marinha como civil, no projeto do submarino nuclear brasileiro, super projeto e tal. Mas aí também esse projeto não foi para frente. Aí depois comecei a trabalhar com projetos de embarcações de luxo, assim, iate, etc. Mas também as compras caíram. Deu em água. Deu em água, né? Literalmente deu em água. Então, assim, a situação estava complicada. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou mudar de área. Comecei a fazer administração. E aí, mas no meio ali, um amigo meu já trabalhava na Procter & Gamble e falou, tá tendo processo, estão chamando pessoas para vendas e marketing. Vai lá, né? Eu falei, vou, né? Aí fui chamado, e aí fui chamado para vendas. E aí foi um processo de aprendizado enorme, mas eu era muito técnico, né? Então, até entender... A curva de aprendizado foi grande. E eu comecei em vendas, né? Então, eu comecei como representante de vendas, eu atendia
grandes contas como Carrefour, Extra, Atacados lá na região do Triângulo Mineiro, etc. E depois, aí eu fui promovido a gerente de vendas e depois eu fui para a área de treinamento de vendas para fazer um job rotation de 1 ano. E isso se transformou na minha carreira, porque eu me dei tão bem. E esse job rotation de 1 ano está durando até agora. Até hoje, 20 anos de job rotation, né? Então foi bem interessante. Eles não viram a data, esqueceram de ver a data. Está rodando até agora. E é bom que você está aprendendo então até agora. E estou aprendendo até agora. Então, assim, lá no início de carreira eu era bastante técnico, então fui aprendendo muito ao longo do caminho, né? A Procter & Gamble é uma super escola de vendas. E ao longo do caminho fui aprendendo. Aí quando eu fui para a TID, né, na época era treinamento de vendas, né? Sim. Né, hoje é enablement, sales excellence, hoje tem nomes lindos, né? Revenue, sales revenue, etc. Mas na época era treinamento de vendas. E aprendi muito também na área de treinamento. Depois trabalhei um tempo em recursos humanos, né? Então eu era especialista em treinamento e generalista em todas os outros pilares de recursos humanos, e foi uma experiência incrível. E depois, quando eu saí da Procter e fui para a Avon, aí eu fiquei só na área de treinamento de vendas, sempre vendas. E aí cada empresa foi uma escola, porque a Avon é uma empresa que a venda acontece pela emoção. Perfeito. As gerentes de vendas, né? O relacionamento ali Relacionamento próximo. O tempo todo, é motivação, é olhar para o futuro, é como a sua vida pode ser melhor. Então eles são gerentes, né, de vendas que fazem a venda realmente acontecer pelo relacionamento, né? Então são modelos, né, de vida, de crença, de valores. Se afasta ainda mais do técnico. Muito mais do técnico. Então, para mim, a Procter ainda era mais técnica a venda, mas na Avon foi uma transformação gigante, assim, também, de ver a venda também de uma forma diferente e colocar emoção na venda, né? Legal. E quando eu fui para a Nokia, eu fui chamado por causa dessa mistura dos dois temas. Para tentar trazer os dois universos. Porque a Nokia, naquele momento, estava perdendo o share de mercado, né? A Nokia foi líder de telefone celular por muito tempo, e ele precisava melhorar a experiência do consumidor na área de venda. Então ele precisava unir o técnico, que são os bits e bytes de um celular, com a experiência do consumidor. Então foi a minha passagem para a área de tecnologia na Nokia, mas por causa do lado emocional da venda que eu adquiri na Avon. Foi bem legal. E hoje na Google Cloud, né, o treinamento desse pessoal que está ali vendendo as soluções que mudam todos os dias, esse treinamento tem que ser constante. Conta um pouco dessa jornada de criação dessa cultura de aprendizado, porque aí não adianta depender só da área de treinamento montar as suas trilhas. Precisa incutir essa questão da cultura de aprendizagem na organização, né, Ale? Mas sabe que eu vou te falar que a minha vida até que é fácil no Google Cloud nesse sentido, porque as pessoas que entram lá são pessoas assim que são automotivadas. Que legal. Eles buscam treinamento. Inclusive... Então já é um perfil do colaborador. É um perfil do colaborador, né? Que então o tempo todo eles estão conectados em aprender tecnologia, em aprender soft skills, em como trabalhar juntos em equipes, porque é uma venda complexa. São vários papéis, né? Tem papéis mais técnicos, papéis mais comerciais, tem papéis de consultoria, que trabalham juntos para apresentar soluções para os clientes e apresentar uma transformação para o cliente, que é o mais importante, né, do que a gente faz lá. E esses profissionais, eles inclusive criam comunidades de autoaprendizado. Por exemplo, agora está acontecendo entre no time do Brasil, os representantes de vendas, eles criaram uma comunidade e estão fazendo peer coaching. Os vendedores mais experientes estão trazendo temas para os menos experientes e estão fazendo coaching para esses que estão interessados em aprender. E é tudo voluntário. Então, foi criado o programa,
falaram quem quer ser coach, quem quer ser coach. Sonho do TD. E eles se organizaram. O que eu ajudei? Eu ajudei... Isso que eu quero saber. Eu quero saber qual que é o papel do TD para permitir essa autonomia e também gerenciar e entender como funciona esse processo. Eu ajudei eles a fazer a curadoria dos temas, porque são vários temas, né? Dentro de um processo, de um ciclo de vendas, você tem temas desde o momento da prospecção, da qualificação, tem a negociação, você tem a orquestração de times, tem vários temas. Então, eu ajudei a fazer essa curadoria e conectar também com experts internos e também com experts externos. E aí, em função disso, eles trouxeram conteúdos como palestras e depois todo um processo de coaching. Então, o coach dura 3 meses com um processo... E eles mesmos que criaram esse processo. Com um processo de shadowing, de acompanhamento, né? Dos menos experientes nas contas dos mais experientes, depois vice-versa, e depois mais um mês aí de refinamento, de conversas de acompanhamento dos resultados. Isso é o que mais se aproxima da eutagogia, que a gente está falando, que é um desafio para TD e para RH também se adaptar a esse modelo, que é muito mais você servir de suporte para entregar o que for necessário a partir da autonomia dos próprios times, do que eles desejam fazer. E aí você só vai complementando as lacunas. Onde faltou? E aí complementa as lacunas. E aí entra aquele tema da individualização que a gente estava conversando, porque na verdade eles mesmos definiram quais eram os temas mais importantes, os mais críticos, aonde eles deveriam cobrir gaps. E esse processo de coach, ele vai entender a necessidade daquela pessoa naquela conta através desses acompanhamentos que vão ser feitos. E trazendo para vendas, Ale, tem como quem não tem um time assim, autônomo e provocativo e dono do seu próprio conteúdo ali, de já gerar uma comunidade, a provocar, para ajudar o TD mesmo? Como é que então eu provoco para que as pessoas queiram fazer isso acontecer? Como é que eu vendo isso? Porque no seu ali você só orquestrou, foi fácil para você. Como é que eu provoco isso também? Esse é um tema bem interessante, porque você tem que criar uma cultura, né, de autoaprendizado, você tem que começar a fomentar e talvez o processo seja um processo de médio a longo prazo, né? Você não vai conseguir fazer a transformação imediata, mas, por exemplo, a criação de comunidades já é um primeiro passo. Mesmo que essa comunidade ainda não tenha esse peer coach, não tenha esse programa já mais elaborado, mas a troca de experiências entre eles já começa a criar aprendizado. E a confiança de você falar, eu não sei, quem que sabe? Porque isso acontece muito lá. Eu participo de quase todas as comunidades. Tem várias outras comunidades que eu nem sei que existe, mas que o pessoal se conecta. E é muito interessante, porque em muitos momentos uma pessoa mais técnica, ele chama de engenheiro do cliente, entra e fala, puxa, eu estou precisando de uma ajuda nesse projeto. O pessoal começa a entrar. O que é? Olha, eu te ajudo aqui, olha, eu já tive uma experiência com um cliente similar, etc. E o pessoal vai se ajudando e corta caminho e todo mundo aprende. Quem não estava precisando disso nesse momento, já sabe, pelo menos quem sabe, e já sabe qual é o caminho que aquela outra pessoa teve. Então é muito legal isso. É o cenário ideal, né? Onde a gente já tem essa cultura de colaboração, né? De criação dessas comunidades. Vulnerabilidade. Porque começar isso do nada, se não tem a cultura incutida, você fala assim, vamos criar... o pessoal que tá acompanhando aí, tá assistindo, ótimo, vou criar a comunidade, vou montar um grupo no WhatsApp, que a comunidade pode começar assim. Pode começar. Ou no Slack, sei lá qual ferramenta que tem, mas o WhatsApp todo mundo tem acesso ali, monta o grupo. E aí espera que as pessoas naturalmente vão se expor, vão trazer os seus desafios e todo mundo vai colaborar. Não necessariamente é isso que vai acontecer, porque você precisa criar essa cultura. Então, o papel do TD talvez seja provocar isso. E aí, talvez até expandindo isso para o RH, de trazer esse perfil colaborativo no momento de recrutamento também. Né? Porque uma das formas de mexer na cultura, de transformar a cultura, é trazendo gente de fora com perspectivas diferentes e
não é nem torcer. Eu ia falar torcendo, mas a palavra não é torcendo, porque se a gente torce, a gente não é protagonista no processo. Mas a gente atuando para que essa visão de fora não seja absorvida no modus natural da organização, né? Então, tem que criar espaço para que essa colaboração realmente aconteça. Esse é o trabalho fácil de quem trabalha com treinamento, né, Lucas? Exatamente. E acho que tem um papel também de identificar quem tem esse perfil, né, já dentro da empresa também, além da contratação. E dar espaço, né? E dar espaço, porque essa pessoa ela vai começar a influenciar os demais. E, em geral, fazer dessa pessoa o líder da comunidade, um líder informal, no sentido de que ele começa a provocar os assuntos, porque T&D não vai saber, provavelmente, de todos os assuntos que são pertinentes a cada uma das comunidades. E nem deve, porque se começar a querer criar gerência em cima de tudo isso, a comunidade vai, não vai dar. A comunidade tem que ser autogerida. É isso. E você identificar um líder que gosta disso, que começa a promover essa troca de ideias, de projetos, de troca de experiências, começa a gerar nas outras pessoas a confiança de que aquele é um espaço seguro. Exato. E dali ele pode compartilhar, aprender. Exato. E aí cabe ao T&D, inclusive, criar espaços de reconhecimento para essas comunidades. Às vezes, em vez de querer gerenciar, poxa, reconheça, dá espaço naquela celebração, fala, puxa, temos essas comunidades, então eu quero agradecer o Ale, que é o gerente da comunidade, assim, essa... Pô, isso é legal. Aí, poxa, se ele tem, eu também quero esse reconhecimento. Aí começam a criar outros espaços, é muito bom. Exatamente. Adivinha o que aconteceu? Acabou o tempo! Não estava tão bom. A gente chegou num momento, Ale, que é o momento T&D Toma e Devolve. A gente lança uma palavrinha e você responde com uma palavra, no máximo uma frase, a nossa provocação por aqui, tá bom? Vai lá, senhor Igor. Bom, eu vou começar com o que a gente estava falando, comunidades de aprendizagem. Tudo de bom. Representante comercial. Aprender sempre. Playbook de vendas. Necessário. Muito bom. O que não é óbvio sobre o Alexandre? A gente já descobriu umas coisas aqui, que fez verdade, engenharia e tudo mais. O que não é óbvio? Sabe aquilo que não está no LinkedIn? Que não está no LinkedIn? Eu sou um triatleta amador. Olha, que legal. E o que você competiu aí recentemente? Então, eu tenho agora uma prova que vai ser o 70.3, que é a meia distância do Ironman em Florianópolis. Esse é famoso, esse é legal. E esse ano eu fiz 2 cirurgias, uma de joelho, uma de desvio de septo, saí de férias, etc. E agora que eu voltei para o treinamento, então eu tenho um super desafio que eu tenho que emagrecer 8 quilos até final de outubro, né, para estar na forma. E ele, de certa forma, se conecta com essa filosofia de que tudo é um processo, né? Que você não pode pensar só no agora, você tem que pensar no processo que você tem que seguir, que cada dia é um dia de aprendizado, cada dia é um dia de treino, cada dia é um dia que você melhora um pouco até chegar, né, nos seus objetivos. Então, isso me ajuda no dia a dia, na disciplina, me ajuda também a pensar nessa conexão com o mundo corporativo. E quem quiser continuar esse papo contigo, onde é que te encontra? Me encontra no LinkedIn, né, o Ale Leite. E é isso, acho que... E agora na comissão da BTD. Na comissão da BTD. É isso aí, a gente está lá, tem os canais aí que... Os contatos. Exatamente. Ok, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter gravado com a gente. Espero que tenha sido uma experiência em que você vai poder vender melhor ainda depois disso. Valeu, Igor. Ótimo papo, sempre altas trocas com a Lê, então foi muito aprendizado e quero depois saber mais dessas comunidades, porque acho que esse é um caminho para a gente provocar o mundo de T&D para incutir essa cultura da aprendizagem. É isso, através da troca entre os colaboradores e o T&D não atrapalhando o processo, e sim apoiando, curador, direcionador, trazer os desafios da organização, trazer algumas provocações e não ficar microgerenciando processos, contando horas de treinamento de comunidade, que não é aí que funciona. Exatamente. Legal. Muito bem. Adorei. Ótimo. Nós que amamos. Muito obrigada. Entendeu, T&D? Olha só. Aprender a vender as ideias, a fazer as conexões. É para a vida, tá bom? Não é só para a área de vendas. Então, a gente vai ficando por aqui, porque a gente aprendeu muito, mas o CO tem mais episódio. Tchau. Valeu, tchau, tchau.